Ok, estamos de volta aqui. Teve algumas coisinhas que a gente tinha que resolver aqui, mas aí a gente já tá de volta, tá? Então, o que a gente vai apresentar agora, o que é um projeto cultural na instrução da Lei Rouanet. Então, vamos ler alguns trechos aqui. Ó, o proponente que apresentar o seu primeiro projeto junto ao PRONAC será dispensado de comprovação de atuação na área cultural caso o valor do custo total do projeto seja de até R$ 200.000. Sétima, a comprovação de atuação na área cultural a que se refere o parágrafo 6º poderá ser alcançada quando a execução do primeiro projeto for concluída. O período para apresentação de propostas culturais é de 1º de fevereiro a 30 de novembro de cada ano. Então aqui, até falei na semana passada que isso eu pelo menos eu não lembro que tinha nas versões anteriores desse trecho aí que fala da questão da comprovação de atuação na área cultural, né? Até então, você tinha que ter pelo menos uma comprovação mínima de um período, alguns editais aí colocam de 2 anos, com atuação de portfólio, ou matéria de jornal, ou portal, ou algo desse sentido. E aqui ele já está dizendo que você não tem a necessidade quando o projeto atinge até um teto de R$ 200.000 e essa comprovação ela pode começar a ser comprovada logo após a execução desse primeiro projeto. Então, se você isso é muito legal para quando, principalmente para quem realmente está começando na área de projetos culturais, né? É muito difícil, é muito difícil quando você está começando, porque os editais há muito tempo tem essa questão de você precisa ser da área e você precisa comprovar que você é da área. Para a gente começar a avaliar se o seu projeto é bom ou não. E esse tipo de dispositivo, ele dá a oportunidade, dá a margem justamente para aquelas pessoas que estão dando os primeiros passos ou que estudaram para isso, mas que ainda não tem nenhuma comprovação, é, é, como produtora, por exemplo. Tem uma produtora que está começando, então no nome dela não tem nada, absolutamente nada de portfólio ou de currículo. Então, isso é muito legal. Dá a possibilidade para que esses casos eles não se tornem um empecilho para que a proponente ou o proponente, né, deixe de realizar o seu projeto por conta disso, né? E aí é uma possibilidade nova que eu acho muito interessante mesmo de não deixar de lado, de limar uma parte dessa cadeia produtiva por conta de não poder comprovar é, é, a sua capacidade. Que nada mais, nada menos é isso. Se você realizou algum trabalho, então você tem uma capacidade, pode ser grande, pode ser pequena. Esse aí vai depender muito da avaliação mesmo, de cada um. Mas a possibilidade que a Lei Rouanet está oferecendo isso para as pessoas agora não deixarem a oportunidade de sair por conta de alguma questão burocrática nesse sentido, eu acho extremamente interessante. E aí também tem um outro dispositivo também que na verdade é o parágrafo seguinte que ele diz, ó, depois que esse trabalho, esse primeiro trabalho aí concluir, então você pode utilizar o material utilizado nessa primeira execução de projeto para dizer que você tem uma atuação na área. Ou seja, ele te dá a brecha, entre aspas, para você entrar e depois te dá o cartão de visita. Eu achei esse trecho aqui particularmente muito interessante e muito louvável mesmo, né? Porque não deixa de oportunizar para que mais pessoas possam estar desenvolvendo as suas ideias. E aí o artigo 5º ele fala uma coisa que já é de praxe, né? Que é o período que começa mesmo as
o processo de inscrição e captação dos projetos durante o ano, que é de 1º de fevereiro a 30 de novembro de cada ano, né? Na verdade, a gente deu uma passada aqui. Esse aqui é, na verdade, a gente tinha dado uma invertida aqui. Esse aqui é a primeira parte do slide, né? Mas a gente volta lá daqui a pouco, né, para explicar isso melhor. Então vamos lá. Então, o que ele fala aqui? O que são as propostas culturais? Ou o que está relacionado dentro da Lei Rouanet para funcionar a respeito disso? As propostas culturais e suas documentações correspondentes serão apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas por intermédio do Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura SALIC, acessível no sítio eletrônico do Ministério da Cultura, que é um sistema já tradicional, desde os governos do PT aí, tem sido utilizado para apresentação dos projetos na Lei Rouanet, né? E facilita a vida. Lá, inclusive, você tem a possibilidade não só de enviar projetos, mas se tiver diligência, você tem como acompanhar a aprovação de projeto, por aí vai. Então, isso é uma mão na roda aí para o produtor cultural. Parágrafo 1º. No ato de inscrição, o proponente deverá apresentar o orçamento analítico com a descrição de todos os itens necessários para a realização do projeto, o detalhamento das etapas, seus custos financeiros e suas fontes de recursos, juntamente com a documentação obrigatória conforme o anexo 3, que são parâmetros padrões para qualquer edital, e a Lei Rouanet também não é diferente disso. A pessoa jurídica deverá possuir natureza cultural comprovada por meio da existência de Código de Classificação Nacional das Atividades Econômicas, CNAE, nos registros do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, conforme o anexo 7. Né? E aí a gente vai voltar daqui a pouco ali, também dá a possibilidade, em casos excepcionais, para também que você não perca o projeto, mesmo ainda que você... mesmo que você ainda não tenha... Ah, mas aqui são... Desculpa, isso aqui são coisas diferentes, né? O CNAE, que é o Código de Identificação de que tipo de negócio a sua empresa está cadastrada, tem que ter a natureza cultural, isso é fato. Seja a identificação primária ou as identificações de serviços secundários que existem lá, você tem que ter alguma coisa relacionada. É diferente de comprovação de trabalho, que é o que a gente estava falando ainda há pouco, né? Vamos lá. As propostas culturais deverão ser apresentadas no mínimo com 90 dias de antecedência da data prevista para o início de sua pré-produção, sendo admitidos prazos inferiores em caráter de excepcionalidade, devidamente justificados pelo proponente e desde que autorizados pelo Ministério da Cultura, né? Isso aqui é o padrão do mínimo, né, de apresentar um projeto, mas na prática isso aqui é impossível, porque primeiro você tem um tempo de análise, né? 90 dias antes da pré-produção eu acho meio difícil. Fora que você ainda leva um tempo para captar. Então, isso aqui eu acho que é uma coisa de praxe mesmo. Parágrafo 4. Quarto. O Ministério da Cultura poderá permitir o envio de documentos exigidos no anexo 3 em momento posterior, desde que seja viável análise técnica, condicionando a liberação de recursos captados à sua apresentação. Isso também para mim, se eu não me engano, é uma novidade, né? Isso não tinha nas versões anteriores, porque por padrão você tinha que ter toda a documentação para ir atingindo etapas, né? Primeira etapa da documentação, projeto, depois análise e por aí vai. Então, e é claro que ele está falando aqui também de casos excepcionais, né? Enfim, da viabilidade, né? Se for necessário, se couber, tem essa possibilidade. Parágrafo 5º. Em caso de propostas de ações continuadas ou de edições periódicas em que haja projeto anterior ainda em fase de execução, a apresentação da proposta poderá ter segmento regular, desde que a movimentação de recursos esteja condicionada ao encerramento da execução do projeto anterior. Ou seja, isso é principalmente para produtores culturais que já estão fazendo projetos em série, né? Você pode colocar o projeto, ele pode estar correndo enquanto o outro está funcionando, mas desde que um termine
e todo o processo ali de produção, pós-produção e prestação de contas esteja tudo terminado e o outro comece as suas atividades, então isso aí é permitido, né? Essa movimentação ela é permitida. É, até mesmo porque fica difícil você depois ter a prestação de contas aí feita de um modo pelo menos racional, né? Agora sim, agora vamos voltar. O proponente que apresentar o seu primeiro projeto junto ao PRONAC será dispensado da comprovação de atuação na área cultural, caso o valor do custo total do projeto seja de até R$ 200.000. E aí ainda tem mais uma novidade que a gente estava falando aqui, né? Aliás, não é novidade nenhuma, é só mais uma complementação de que realmente quem não teve, além de poder estar iniciando completamente a sua carreira dentro da produção cultural, ele está dizendo aqui que é o primeiro projeto junto ao PRONAC, que é o Programa Nacional, né, de Fomentação de Cultura. É, ou seja, você está zerado ali com o PRONAC, e tem seus sistemas ali da Lei Rouanet. Até R$ 200.000 você está dispensado de apresentar uma comprovação de atuação na área cultural. E ainda tem a possibilidade, que é o parágrafo 7º, de que esse mesmo material desse primeiro trabalho, quando executado, ele poderá ser utilizado em outras vezes que for captado o projeto dentro do sistema, né, da Lei Rouanet. O que, de novo, eu vou reforçar, eu acredito que seja uma força enorme, principalmente para quem está iniciando nos empreendimentos de fomento cultural, né, de agitar os seus trabalhos, ou a sua empresa nova, que é difícil você ter a comprovação quando você está iniciando, porque geralmente ainda está galgando ali para captar alguma coisa. Então, isso é extremamente importante. Eu acho também muito necessário, porque dá a possibilidade de todo e qualquer ser que queira captar não seja impedido disso. Pelo contrário, isso aí para mim é um estímulo para quem está iniciando.